Observe a seletora na placa de comando. Primeiramente, precisamos saber as funções que são acionadas para cada comando da seletora. Fazemos isto observando o indicador do botão, junto à frente do aparelho. Para começarmos o teste, primeiramente iremos regular a seletora para desligado. E logo após testaremos os comandos desta forma. Embaixo temos os comandos de alimentação. Observe que, conforme a função acionada pelo botão, fechará os contatos com os comandos de saída. Testaremos os comandos com auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ. Colocaremos então uma das ponteiras no comando e outra testaremos continuidade nos terminais de saída 2, 3, 4 e 5. Desta forma, note que nenhum terminal de saída fecha. Isso porque nossa regulagem de seletora está em desligado. Giraremos a seletora para seu primeiro comando, ventilação baixa, e testaremos todos os comandos igualmente. Note que com essa regulagem, temos o comando número 2 com o contato fechado. Descobrimos então que neste comando ligaremos a ventilação baixa. Agora regularemos a seletora para a segunda função, ventilação alta. E mediremos novamente continuidade. Descobrimos então que o ponto 5 fecha a continuidade com essa função. Portanto, descobrimos onde ligamos a ventilação alta. Passamos para o terceiro comando, frio baixo. Notamos que neste comando os contatos que respondem são casados, ou seja, dois pontos simultâneos. Observe. O que caracteriza uma ventilação no caso a baixa e refrigeração no caso compressor. Continuamos com o quarto comando, frio alto. Sendo assim, ventilação alta e refrigeração. Quinto comando, aquecimento baixo. Note que houve novamente o casamento de terminais. Observe. Sendo assim, temos ventilação baixa e o aquecimento, conjunto de compressor e acionamento de válvula reversora. E finalmente, o último comando, aquecimento alto. Que respectivamente são ventilação alta e aquecimento. Se o teste ocorrer desta forma,
A seletora está em perfeitas condições. Note que no nosso caso, possuímos um capacitor duplo, ou seja, apenas um capacitor para motor ventilador e compressor. Testaremos o capacitor com auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ. Colocaremos uma das ponteiras no C do capacitor e outra no F. Depois invertemos as ponteiras. Note que ao invertermos as ponteiras, o visor do multímetro deverá ter essa variação. Ou seja, o contato fecha e rapidamente abre. Depois fazemos o mesmo entre os contatos C e H. Note a variação no visor. Retiramos a solenoide com auxílio de uma chave de boca. Retiramos seus bornes de ligação. Observe a tensão de ligação da solenoide. Usaremos o próprio rabicho do aparelho para testarmos. Observe a reação da solenoide retendo a chave de fenda como se fosse um ímã. Desta forma, notamos que a solenoide está funcionando perfeitamente. Com o auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ, testaremos os contatos do protetor térmico e dos bornes comum, start e regime. Primeiramente do protetor térmico, que em normais condições deverá estar fechado, veja no visor. Depois medimos continuidade entre os contatos comum, start e regime, sendo que estes todos entre si, em normais condições, devem estar fechados. Testaremos continuidade dos bornes com a carcaça. Veja, em normais condições, todos os contatos devem estar abertos, provando que o compressor não está em curto. O último teste do compressor é o teste de partida direta, onde iremos medir a corrente do mesmo. Veja a corrente nominal do aparelho. Utilizaremos agora o alicate amperimétrico, regulado em 20 ACA. Esse teste é efetuado com o esquema elétrico ligado. Ligamos o aparelho na tomada. Colocamos o alicate no fio comum, preto, do compressor. E ligaremos a refrigeração na seletora e termostato para frio. Veja a corrente do compressor.
Veja o motoventilador. Mediremos agora a corrente do motoventilador. Colocamos o alicate amperimétrico no fio branco do ventilador. Depois ligamos a ventilação baixa na seletora. Observe a corrente do ventilador. Ligamos a ventilação alta na seletora. Observe a corrente. Então é isso. Nesse vídeo aprendemos um pouco mais sobre teste de termostato, seletora, solenoide, compressor e motoventilador. Procure exercitar os conhecimentos apresentados aqui. E se ainda estiver com dúvidas, entre em contato conosco. Na próxima videoaula, estaremos apresentando os procedimentos para um adequado recolhimento de carga de fluido refrigerante. Note as partes desmontadas: o aparelho, o gabinete e a frente. Começamos o desmonte da parte elétrica, iniciando pela frente de comando, onde se encontram a seletora e o termostato. De início, retiramos os parafusos, um na lateral e outro na frente. Puxamos a frente de comando do aparelho como se fosse uma gaveta. Visualizando as ligações, com auxílio de um alicate de bico, retiramos todos os bornes da seletora e do termostato com todo cuidado desta forma. Retiramos também o rabicho. Note a necessidade de retirarmos o fio terra. Sendo assim, liberamos completamente a placa de comando, seletora e termostato. Veja a frente da placa de comando, seletora e termostato. Após concluído o primeiro passo, retiramos os bornes dos fios do capacitor. Afrouxamos a porca com auxílio de uma chave de boca e retiramos todos os terminais desta forma. Veja o capacitor. Agora o mesmo sem ligação. Com o auxílio de uma chave de fenda, retiramos a capa protetora da ligação elétrica do compressor. Visualizamos então os contatos do motor CSR, comum start regime, e o protetor térmico. Retiramos os bornes com alicate de bico. Retiramos os fios.
Veja os contatos comum, start, regime e o protetor térmico. Sendo inteiramente efetuado todos esses desmontes, já podemos então testar nossos componentes. Vejamos o termostato na placa de comando. Sabemos que possui 3 bornes de ligação, um comum, outro para refrigeração e outro para aquecimento. Primeiramente, simularemos o fechamento do contato refrigeração. Para efetuarmos esta reação, deveremos girar o termostato todo para o sentido horário. Sendo assim, efetuaremos esse teste com o auxílio do multímetro, regulado para medir a continuidade, ou seja, 20 kΩ. Mediremos com as ponteiras a continuidade entre comum e refrigeração, que em condições normais deverá estar fechado, como observamos desta forma. Medimos a continuidade entre comum e aquecimento, que normalmente deverá estar aberto. Veja. Agora giraremos o termostato todo para sentido anti-horário. Observe. Desta forma, entre comum e aquecimento, em condições normais, o contato deverá estar fechado. E entre comum e refrigeração, o contato deverá estar aberto. Com isso, concluímos o teste de termostato.